evidências de uma igreja o quê? Ativada pelo poder do quê? Do Espírito Santo de Deus. Onde está a igreja do Senhor nessa noite? Cadê a igreja do Senhor? Levanta a mão. Você é a igreja do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que você não é uma igreja normal. Você é uma igreja ativada, movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, amado, eu quero ser usado por Deus para provocar essa verdade que está dentro do meu e do seu coração, amado. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender esta verdade, este poder de Deus que tem dentro de você. Quantos aqui creem no nome do Senhor Jesus? Quantos aqui entregaram a vida, foram lavados no sangue do Cordeiro, amado? É para mim e para você essa promessa. E para você que ainda não fez isso, hoje é noite, hoje você tem a oportunidade, porque também é para você essa palavra, para você que nos acompanha, amado. Nós precisamos entender esta verdade. Nós precisamos trazer algumas evidências dentro do nosso coração nesta noite, para que as pessoas olhem e percebam, olha, aquele homem, aquela mulher é uma mulher que carrega algo diferente, ela carrega a presença de Deus, o poder de Deus, amado. É isso que está faltando nesses dias, é ou não é? Pessoas que carregam a presença de Deus. Mas eu tenho certeza nessa noite, se você abrir o teu coração, eu e você, nós não vamos voltar do mesmo jeito. Nós vamos voltar daqui hoje incendiado pela glória de Deus, amado. Amém, amados? Então assim, para você entender, antes de eu entrar no texto, o que é ativar? Não é você pegar e ligar a Deus, ativar a Deus. Não é isso. Não é isso, não é, pastor, então eu tenho que ativar Deus? Não é ativar o Senhor, não é ativar Deus. Sabe quando você compra um celular novo e você fala, agora eu vou ativar ele, ligar ele pela primeira vez? Não é isso, mas é você se submeter, você permitir que o Espírito Santo que está dentro de você, ele comece a governar e guiar a sua vida, as suas atitudes. É você se render a essa verdade em nome de Jesus. E o texto que nós lemos aqui, ele é interessante. Nós lemos só um verso 31 do capítulo 4 da igreja, onde Pedro e João, eles estão presos, e fala que a igreja, diante dessa situação, o que ela fez? Ela fugiu da luta, ela se escondeu? Não, mas fala que a igreja fez o quê? Ela orou. E quando ela acabou de orar, fala que o lugar tremeu, o lugar chacoalhou, e todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. A tua oração vai começar a fazer a diferença em nome de Jesus, amado. Sabe essa oração que você tem feito, você está falando, não está acontecendo nada, você que não acha que está acontecendo nada, mas o mundo espiritual está se movendo, e coisas grandiosas têm acontecido, e nesta noite o Senhor vai tirar os véus dos teus olhos, e você vai começar a contemplar o mover de Deus em nome de Jesus, amado. Mas é preciso que eu e você entendamos uma coisa, preste bem atenção. Nós temos aqui Pedro e João, mas nós precisamos entender o contexto antes de eu chegar até aqui. Como que esses homens estavam agora presos? Eles estão presos, sabe por quê? Por pregar a palavra de Deus, por anunciar o Evangelho, por anunciar Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. Mas nós precisamos voltar um pouco antes, só para você entender quem eram esses homens. Se nós pegarmos lá no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, vai falar que depois que Jesus ressuscitou, fala que esses mesmos homens, eles estavam trancados por medo dos judeus. Eles estavam trancados com medo dos judeus, falando, se mataram aquele que dizia ser um mestre, se prenderam ele, imagina por nós, imagina a gente. E eles estavam ali, esse era Pedro. Mas aí Jesus aparece, fala com eles, sopra sobre eles o Espírito Santo, fala, receba o Espírito Santo, que a minha paz esteja com vocês. E aí o Senhor, lá em Atos no comecinho, aparece de novo a eles, que eles estão trancados, reunidos ainda, e fala assim, olha, eu dou uma ordem para vocês, Atos 1, verso 4, permaneçam aqui, não saiam não, porque em poucos dias vocês serão revestidos de poder, vocês serão revestidos de autoridade, o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vão encorajar vocês. Quantos nessa noite desejam isso na sua vida, amado? Quantos desejam de coração mesmo ser tomado pela presença do Senhor? Olha que coisa interessante, esses homens antes, eles estavam trancados por quê? Por medo, insegurança. O que vai acontecer na nossa vida? E agora como que vai ser de nós? E agora no texto que nós acabamos de ler, você percebe que agora eles estão trancados, mas não mais por medo, eles estão trancados porque eles se colocaram à disposição do Evangelho. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Pode ser que tenha pessoas aqui que ainda não estão vivendo coisas grandiosas de Deus, porque estão com medo de se posicionar, mas nesta noite cai por terra em nome de Jesus, todo medo, toda dúvida cai por terra, e você vai viver o mover de Deus em nome de Jesus, amado.
Sabe aquela hora que você está orando e tem vez, você já passou por isso, já experiência. Você ora, Deus mostra uma pessoa para você levar uma palavra para ela, e você fala assim: se eu levar e ela não acreditar, hoje cai por terra, você vai levar, você vai ser portador da boa nova de Deus, lá no teu trabalho, você vai falar assim: olha, eu vim aqui porque Deus mandou te entregar uma palavra. Se ele vai crer, é diferente, mas entrega, e eu declaro em nome de Jesus, que você vai ser portador da palavra de Deus, amado. Porque você é uma igreja viva, escolhida do Senhor, amado. É preciso, sabe por quê? Olha o que vai dizer 2 Timóteo, lá no capítulo 1, no verso 7. Sabe por quê? Olha o Espírito que eu e você recebemos. Você quer ler junto comigo? Olha o que diz: pois Deus não o quê? Mais do que? Fala de novo, de poder. Fala com força, de poder. De quê? De amor e de domínio próprio. Esse é o Espírito que Deus derramou sobre você, amado. Sabe quando disseram assim: você não é capaz, você não vai conseguir, tá bom, humanamente não, mas você foi revestido de um Espírito do alto, um Espírito de poder, um Espírito de autoridade, um Espírito que dá conhecimento para você, e as pessoas vão olhar e falar assim: como é que a Lívia faz isso? Eu não consigo. Mas é poder, é graça, é unção, é mover de Deus, amado. Nós precisamos, e é por isso que Deus colocava no meu coração esse tema: uma igreja ativada, uma igreja que vive pelo poder do Espírito Santo de Deus, amado. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Poder significa que nos fortalece, que nos capacita. Nós precisamos estar tomados dessa verdade, amado. E aqui, quando Paulo faz isso, ele está escrevendo a um jovem, Timóteo: olha, Timóteo, não tem medo não, vai para cima, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. Encoraja aquele jovem a caminhar. E nós precisamos, nesta noite, amado, tomar posse dessa verdade. Porque você pode dizer assim: olha que coisa interessante, a palavra de Deus fala para mim e para você em 1 Coríntios 3,16, que eu e você somos o quê? Templo de Deus. Você é morada de Deus, o Espírito Santo está aí dentro de você. Já está aí dentro de você. Mas o que você tem feito com esse Espírito que está aí dentro de você? Com esse Espírito que está dentro de você, ele está ativo? Porque, preste bem atenção, uma coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você, outra coisa é você ter o Espírito Santo como presidente da sua vida, ele governando a tua vida, ele te inspirando, ele dizendo: vai por aqui, ele dizendo: para, e você sensível à voz de Deus. Porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que isso é só para aquelas pessoas de antigamente. Sim ou não? Não tem hora que nos dá essa sensação? Mas não é não, amado. A promessa é para todos, a todos aqueles que creem no nome do Senhor. Tem alguém que crê no nome do Senhor aqui nessa noite, amado? Aplaude a Deus por isso. Essa promessa é para mim e para você, amado. Que coisa maravilhosa, amado. Que coisa maravilhosa. E o interessante aqui, que eu e você precisamos entender e prestar bem atenção, é que é ser revestido de um poder, mas não é de um poder da terra. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão cheias de poder, mas porque foi conquistado aqui na terra. Aqui está falando de um poder que vem do alto, um poder que vem de Deus, é do céu, que desce sobre a sua vida. Não estou dizendo que você não tenha que estudar, que você não é isso, mas é diferente quando você está revestido do poder do grande eu sou, do todo-poderoso, daquele que venceu a morte, daquele que disse: filho, eu tenho vida e vida em abundância. E é esse poder que ele quer derramar sobre nós nesta noite, amado. Ele tem um novo tempo, uma nova história para mim e para você. E nesse texto, para a gente caminhar, para a gente entender, nós vamos observar algumas coisas que precisam estar evidentes na vida de uma igreja ativa. A primeira coisa que mostra esse texto que nós lemos, fala que eles estavam o quê? Pode colocar o primeiro tópico. Ela é uma igreja o quê? Unida. Mesmo diante do quê? Da luta, mesmo diante da prova. Pedro e João, eles estão o quê? Presos. Eles estão ali presos, estão buscando, mas quando eles saem, fala que a igreja estava o quê? Estava em oração. Tem um outro texto, só para você entender de novo. Pedro é incrível. Pedro é aquele que negou Jesus, Pedro é aquele que caminhou sobre as águas, e Pedro viveu momentos maravilhosos. Sou apaixonado pela vida de Pedro. Em Atos 12, verso 5 também, vai dizer que Pedro está preso. Atos 12, 5. Mas aí fala que a igreja também está fazendo o quê? Ela está unida em oração. E eu queria abrir um parênteses aqui. Diante de uma luta, diante de uma prova, você, igreja do Senhor,
qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação diante de uma atitude dessa? Você tem buscado a Deus? Você tem permanecido unido será ao Senhor e aos irmãos? Porque uma igreja, nós entendemos que a marca da igreja primitiva era justamente essa. Vai dizer em Atos 2, a partir do verso 42, que eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos. Eles não tinham tempo para falar, olha o que aconteceu com aquele irmão. Não, se acontecia algo, como o pastor acabou de falar, você se tornou membro, você agora é uma família. Se você passa fome, nós também estamos passando, porque é um corpo. Não tem como ser família de Deus e alguém está perecendo e você continuar caminhando. E infelizmente tem acontecido muito isso, amados. Muitos de nós, não precisa levantar a mão nem dizer, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que até mesmo foi luz para te trazer para a presença de Deus, mas hoje ele não está, não estou falando de placa de igreja não, mas ele parou no meio do caminho, e nós continuamos sendo igreja como se nada tivesse acontecido. Mas nesta noite Deus está dizendo, filho, é hora de você começar a levantar um clamor, e para que ele volte de novo para a presença do grande eu sou. Por isso fecha teus olhos por um instante, deixa o Espírito Santo te mostrar uma pessoa que você vai fazer um compromisso e você vai começar a orar com ela, você vai clamar por ela, e você não vai parar enquanto ela não se render diante da presença de Deus. Amém, pode abrir os teus olhos. Tenho certeza que Deus, você vai assumir esse compromisso com Deus, você vai orar por essa pessoa, sim ou não, amado? Nós precisamos, amado. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho, porque é isso, é uma das marcas. Uma igreja ativada, ela está unida, ela não para, ela já venceu, ela tem sede, ela quer mais pessoas na presença de Deus. É uma unidade que não se abala, ela ama, ela não fica perdendo tempo, ela não está preocupada com coisas pequenas, ela deseja estar na presença de Deus e quer mais pessoas na presença de Deus. Uma outra coisa para a gente acelerar, que eu quero me deter no último tópico um pouco mais. Sabe o que acontece com a igreja? Que ela é movida, ativada pelo Espírito Santo, ela não tem medo, ela não tem preguiça de acionar o céu em oração. Você tem acionado o céu em oração, amado? Você tem se dobrado na presença de Deus? Ou quando acontece alguma coisa, você tem acionado o Instagram, o Facebook, todo mundo, mas menos aquele que pode resolver? Mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus, o Senhor está mudando aqui diagnóstico de pessoas. Você vai voltar para o teu secreto, você vai voltar para a presença de Deus, você vai voltar a acionar o céu, amado. Você deseja voltar a acionar o céu, amado? Sabe aquele pensamento que muitas vezes assim, hoje nós ouvimos muito isso, você ora e fala assim, mas até quando vai ficar nessa situação? Eu tenho orado, mas não tem acontecido nada. Não, amado, tem acontecido sim. Se você olhar, olha quantos livramentos que Deus já fez, olha quantas dádivas maravilhosas que o Senhor colocou do teu lado, o fôlego de vida, olha quantas coisas maravilhosas. É somente estando em oração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender, amado. Como diz o salmista, da onde virá o meu socorro? O seu socorro vem da onde, amado? Da onde vem o teu socorro, amado? Fala assim, o meu socorro vem de Deus. Bate no peito, toma posse da verdade. Fala, o meu socorro vem do Senhor, amado. Aleluia, glória a Deus. Pode adiantar para o terceiro tópico, aonde eu quero trabalhar. É aqui que está a diferença, amado. Uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo, ela flui, ou seja, ela anda, ela se move pelo Espírito Santo, ou seja, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos lá em Gálatas 5:22 que há vários frutos do Espírito Santo. Uma igreja que ela é viva, que ela foi ativada pelo Espírito Santo, ela tem amor, ela tem paciência, ela tem amabilidade, ela tem brandura no coração. E vamos falar a verdade, hoje quantas pessoas, quantas igrejas do Senhor, que basta uma buzinada no trânsito e ela esquece que ela é de Deus, sim ou não? Quantas pessoas, dói o coração falar isso,
que é escolhido de Deus, que basta colocar algo lá no Instagram e a pessoa esquece que ela é de Deus e ela escreve um texto detonando a outra pessoa. Esquece que ela foi chamada para orar, ela foi chamada para fazer a diferença, ela foi chamada para estar cheia do Espírito Santo de Deus, amado. Mas nesta noite o Senhor quer nos encher com teu Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 vai dizer: não se embriague com o quê? Com o vinho, que leva o quê? A libertinagem. Mas enchei-vos do quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se nós formos olhar, amado, nós percebemos que é uma ordem. Encha do quê? Do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós enchemos de tantas coisas e esquecemos de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós esquecemos que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, as coisas são diferentes. O lugar aonde você está, ele é transformado, porque você carrega a presença de Deus. Pode ser o jeito que for, mas se você está cheio do Espírito Santo, você transborda no Espírito Santo de Deus. A graça de Deus, ela é maior. Quer ver um exemplo? Só para a gente entender. Lembra quando o Senhor, ele rejeitou a Saul? Rejeitou a Saul, e Saul, por conta disso, ele queria matar Davi, sim ou não? E aí tem um texto interessante que fala que Saul queria matar Davi, e ele procura Davi, e Davi foge dali. Aí lá em 1 Samuel capítulo 19, a partir do verso 23, vai falar que Saul manda uma leva de soldado para ir, ele está junto com o profeta Samuel orando. E aí vai uma primeira guarda para até lá. E o lugar onde estava o povo de Deus, eles estavam orando, eles estavam profetizando, declarando a palavra de Deus. Fala o texto que quando chegou a primeira comitiva de soldado para prender, fala que eles começaram a profetizar também, porque lá havia um poder da graça de Deus. Eles voltam, fala para Saul, Saul manda outra turma de soldados, eles também profetizam, eles voltam, falam para Saul. Saul fala: o que está acontecendo? Eu vou lá também. Fala que até Saul, que queria matar Davi, quando ele chega, porque aquele ambiente estava tomado pela glória, pelo poder de Deus, ele começou a profetizar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero declarar sobre a sua vida, que aonde você chegar, levanta sua mão se você crê. Eu quero declarar em nome de Jesus, porque você carrega a presença de Deus. Aqueles que chegarem diante de ti serão batizados no Espírito Santo, eles terão a vida transformada pelo poder de Deus que está sobre você, amado. Será transformado. Você não vai precisar dizer nada, mas o poder que flui de dentro de você vai envolver essas pessoas em nome de Jesus. Se você criar, aplauda o nome do Senhor, amado. É palavra de Deus. Nós precisamos entender esta verdade, amado. Nós precisamos, amado. É o Espírito Santo, porque é uma promessa. O Senhor te ama tanto que Ele falou assim: olha, eu vou morrer, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Paráclito. Eu vou enviar o Paráclito, um Consolador, e Ele vai te dar força, Ele vai te revestir, Ele vai estar contigo todos os dias. Sabe naquela hora de luta, de choro, Ele está ali do teu lado. Sabe de quem que eu estou falando, amado? É da terceira pessoa da Trindade, porque nós lembramos muitas vezes do Pai, nós lembramos muitas vezes do Filho, mas muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo, desse amigo fiel que está do teu lado. Sabe quando você está chorando, Ele está ali te aquecendo o coração. Esse é o Espírito Santo que foi derramado sobre mim e sobre você. Marcelo, faz favor, vem aqui um pouquinho, para a gente finalizar, mano. Sobe aqui, Marcelo, fazer algo. Taca fogo. Assim é a nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem aqui é cheio do Espírito Santo de Deus? Está aí dentro de você, está dentro da tua vida, irmão. Mas muitas vezes acontecem algumas coisas que nos tiram da presença de Deus. Coloca aqui dentro, se isqueiro. Vira ele de ponta cabeça, molha ele bem, aí isso, afunda ele. Agora acende ele, não. O isqueiro vai pegar, né? Não sei se eu... Amém, segura um pouco. Você viu o que acontece? Muitas vezes acontece dentro da nossa vida. Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida.
você que está aqui nessa noite, mas eu não sei o que aconteceu, talvez algo sufocou o Espírito Santo. Tenta acender de novo, e você já não consegue mais acender o Espírito Santo. Mas nesta noite o Senhor está colocando, sabe, por isso que o primeiro tópico, nós precisamos estar em o quê? Em unidade. Tenta acender aí, Marcelo, acende aí de novo. Aí você acende de novo a chama do Espírito Santo de Deus. O Senhor nessa noite está dizendo assim: filho, eu estou te acendendo de novo para você incendiar por onde você passar. Você não vai ser mais conhecido como uma igreja que... Desculpa, pode abaixar a tua mão, deixa eu falar. Sabe assim, às vezes fala, nossa, você vai na igreja e nem parece que é mais crente. Ah, meu irmão, se prepara, porque você não vai conseguir mais ficar sem falar de Jesus. E você sabe que é com você que Deus está falando, porque você sente agora o teu corpo esquentar nesta noite, amado. Chegou a hora de se manifestar, Marcelo. Deus está falando para você que você não está nessa profissão por acaso. Deus te plantou lá mais que para vender material. Deus te plantou lá porque aonde você está acessando, Ele vai usar a tua vida para tirar pessoas da maçonaria, tirar pessoas do mundo escuro e colocar ele na luz. Por isso não esqueça disso. O teu chamado não é só para vender, é para anunciar Cristo Jesus. É hora de você se posicionar. É hoje morre o velho Marcelo e nasce o novo Marcelo em Cristo Jesus. Receba uma unção nova, receba uma autoridade do Senhor em nome de Jesus. Você foi escolhido, você foi separado para este tempo. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé que nós vamos orar, nós vamos passar por um momento da ceia. Mas eu convido você a fechar os teus olhos. Talvez nesta noite você se encontra precisando ativar alguma coisa. Tem dons aí dentro de você. Eu queria pedir mais uma vez agora que aqueles que estavam no encontro, os jovens que estavam, levante as tuas mãos aonde você está. Você que estava no encontro hoje aqui, onde está você? Levanta a mão. Isso, levanta a sua mão. Olha do lado, e tem pessoas do teu lado que não estavam no encontro. Começa agora a repartir com essa pessoa. Começa a orar, se você tiver liberdade, toca sobre ela de novo, mais uma vez, nós somos orados. Mas nós estamos aqui, nós queremos realmente desejar isso, amado. Amado, é tempo de nós sermos uma igreja diferente. É tempo de nós sermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E ser cheio não é só para nós, não é para mais pessoas. Por isso começa a declarar sobre a vida dela. Eu declaro um avivamento sobre a tua vida. Eu declaro uma mudança sobre a tua casa, sobre a tua história. Eu declaro em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você orar, o lugar vai tremer, as pessoas vão perceber o poder de Deus sobre a tua vida. Pai, nós apresentamos agora, Senhor, cada uma dessa vida e pedimos Espírito Santo de Deus, batiza os teus filhos agora com o Espírito Santo, batiza agora famílias vão orar em línguas, famílias vão impor as mãos sobre os filhos, filhos vão ter visão, vão profetizar. O teu filho não é a vergonha, ele é o orgulho da tua casa, pai, mãe, a tua filha não é a vergonha, ela é o orgulho da tua casa. Por isso o Espírito Santo batiza Espírito Santo, enche com teu poder, enche com teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rende estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Nós vamos passar agora para o momento da ceia. A nossa ceia é uma ceia livre. Você que é batizado, mesmo em outra denominação evangélica, você pode participar conosco. Amém?
os casais vão estar se organizando e nós vamos fazer da seguinte forma: quem for participar da ceia, assim como é costume, você vai ficar de pé. Assim que você receber os elementos do pão e do vinho, você segura na mão, se assenta e aguarda a instrução do pastor Ricardo, que está coordenando a ceia hoje. Amém? Enquanto o ministério canta, quem for participar da ceia fica de pé, para que fique mais fácil a distribuição. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Todos já receberam os elementos da ceia do Senhor? Amém. Queridos, vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor, um memorial que o Senhor deixou para que nós, toda vez que nós fizéssemos esse momento, nós pudéssemos relembrar aquilo que foi feito por amor a mim e por amor a você, amado. A ceia do Senhor, ela apresenta, ela nos faz voltar ao passado, tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você, mas ela também aponta para o presente, aquilo que eu e você estamos vivendo agora, e ela também aponta para o futuro, que é a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, amado. E no momento da última ceia, ali onde Jesus estava, antes dele ser preso, ser crucificado, ele estava reunido com seus discípulos, e ele tomou um pão para explicar para eles e mostrar o que ele tinha que fazer. Falou assim: olha, se esse pão ele não for partido, ele dizia, ele não pode desempenhar, fazer a função que cabe a ele, que é
alimentar. Olha que pão maravilhoso, olha que pão. Tenho certeza que alguns sentiram até vontade de comer desse pão. E assim o Senhor falou assim: olha, assim será com o meu corpo. Se o meu corpo, ele não for partido, ele não for partido como este pão, ele não vai ter sentido eu ter vindo aqui. Porque eu vim aqui para ser entregue, para ser dilacerado, para que vocês tenham vida. Olha que coisa maravilhosa, amado. Foi ministrado nesta noite para mim e para você, que eu e você precisamos ser uma igreja ativada, e isso só é possível porque o Senhor, Ele nos uniu de novo a Deus Pai. Ele voltou ao Pai e a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio sobre mim e sobre você. Então Ele pegou aquele pão partido e disse: olha, este é o meu corpo, que será entregue por cada um de vós, para a remissão do vosso pecado. E Ele começou a distribuir este pão. E ali também Ele tinha um cálice de vinho. Nós temos aqui uma taça com suco de uva. E Ele disse: assim será também o meu sangue será que vai lavar, purificar, o sangue da nova e eterna aliança. Então Ele começou a distribuir daquele vinho com os seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Olha que coisa maravilhosa, mano, que o Senhor fez. Eu quero te convidar por um instante, você que está aqui, você que está com os elementos, que vai participar da ceia do Senhor, e você que não vai participar também, se você puder, fecha teus olhos agora por um instante e olha para dentro de si. Como que você se encontra nesta noite? Como que está o teu coração? De repente você precisa pedir perdão, de repente você precisa liberar um perdão, talvez seja para alguém da tua família mesmo, da tua casa, talvez seja para alguém lá no teu trabalho, talvez você jovem, seja para um amigo seu, para uma amiga sua. Ah, mas eu não consigo. O Senhor te perdoou, perdoa também, libera este perdão. O apóstolo Paulo vai nos orientar que nós não participemos da ceia do Senhor de forma indigna. Talvez hoje tenha algo que está dentro do teu coração que você fala: pai, você precisa pedir perdão para Deus. Talvez antes de você chegar aqui, aconteceu alguma coisa que tirou a tua paz, saiu do seu controle. Deixa o Espírito Santo tratar o teu coração nesta noite. Isso, deixa o Espírito Santo te visitar neste momento agora. Deixa o Espírito Santo te tocar. O Senhor se entregou por amor. Ele foi dilacerado, Ele foi desfigurado. Cada chibatada que Ele recebeu por amor a mim, por amor a você, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite de domingo, celebrando, vivendo este memorial, amado. Oh, aleluia, Deus. Pai, me perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Com teus olhos fechados ainda, eu queria fazer uma pergunta. Permaneça com teus olhos fechados, mesmo com teus olhos fechados. E se você sentir que é com você, eu queria que você levantasse a mão. Deus coloca no meu coração que tem uma pessoa que tinha muita vontade de ceiar, mas você se sentiu, falou assim: eu não consigo hoje, mas eu queria ceiar nesta noite, e você não pegou os elementos, ou às vezes você falou: eu não sou digno. Onde está você? Levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Onde está essa pessoa que queria ceiar e não conseguiu ceiar, se sentiu indigno de estar perto? O Senhor não te rejeita, filho. O Senhor, Ele te ama, Ele pagou o preço por você. Você é perdoado, você é amado. O Pai não te abandona. Você, filho, tem lugar preparado para você na mesa. Tem lugar preparado para você na mesa. Receba
o novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, Pai, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te convidar agora, você que está com os elementos da ceia do Senhor, a participar da ceia do Senhor agora. Isso, tomemos do vinho e comamos do pão, que representa o corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Adore ao Senhor. Isso, glorifica o nome do Senhor. Fala: Pai, obrigado, Senhor, por esta ceia. Obrigado por este momento, Deus, em nome de Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz. Louvado seja Deus. Deixa eu transmitir alguns comunicados. Depois nós trazemos as crianças para orar e a gente encerra o culto. Todo mundo sabe, nossos cultos são de quinta, sábado e domingo, todos às 19h30. Porém, no próximo sábado não haverá culto da Rede Jovem. Nós teremos um casamento aqui, né? O João e a Rafaela se casam no próximo sábado, né? Aliás, toda a igreja está convidada. Se você quiser vir participar aqui da cerimônia, nós vamos fazer às 19h o casamento tanto civil quanto religioso. Vai ser no próximo sábado às 19h. É aberto, se você quiser participar, pode vir, não tem nenhum problema, né? Um casal de jovem aqui da igreja. O João participa praticamente da nossa liderança. Nos últimos tempos, o João se envolveu aí em ser fisioterapeuta do time de futebol, né? E agora anda perambulando para lá e para cá, e a noiva vem sozinha. No casamento aqui eu vou ministrar uma palavra para ele. Aliás, eu gostei do tema. Eu acho que no próximo domingo que eu ministro, eu vou ministrar as famílias vivendo no poder do Espírito Santo, né? Já pensou eu falar dos pais no poder do Espírito, dos maridos? Você falou de problema no trânsito. Eu cheguei a pensar, falei, essas mulheres cheias do Espírito não vão atrapalhar em lugar nenhum do trânsito. Ninguém achou graça. Tá bom. Então todo mundo está convidado, tá bom? Para o casamento. Do próximo domingo, no dia 15/2, nós iniciamos uma modalidade de EBD. O título chama Jornada na Bíblia. Nós vamos estar explanando a Bíblia como um panorama de início ao fim,
para que você crie mais intimidade com a palavra de Deus. Os evangélicos, eles são conhecidos como alguém que ama a Bíblia, mas nos últimos tempos a gente tem desviado muito desse propósito. A maioria dos evangélicos tem a Bíblia em casa e nem abre ela. Então nós vamos estar este ano investindo um pouco mais em ensinar. Vamos fazer um panorama de todos os livros da Bíblia, para ficar mais fácil quando você for ler na sua casa, você entender melhor. Então, se você tiver interesse, a partir do próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós começamos com a EBD. Tem também, irmãos, aqui está uma lista da relação de células que tem aqui na igreja, com os seus endereços. As células funcionam na terça e na quarta-feira na casa do Israel com a Ana Cássia, né? É quarta, né? Na terça, as demais células. Se você tiver interesse, não deixe de participar. Eu sempre gosto de frisar que células são pequenos grupos onde a igreja cuida de você lá na casa dessas famílias, ok? Um último recado antes que as crianças entram. No dia 18 de abril, nós faremos também aqui um casamento comunitário. Se você mora com sua mulher há muitos anos e ainda não teve vergonha na cara de fazer esse concerto, chegou essa hora, amém? Nós estamos organizando, nós vamos fazer tanto casamento civil quanto religioso. A igreja, ela precisa anunciar a palavra, mas ela também tem que denunciar o que está errado. Esse negócio de estar juntado para Deus não existe. O negócio tem que estar feito de uma forma correta. Para isso que tem os casamentos, tanto no civil quanto no religioso. Então, se você por acaso está nesta situação, não levante sua mão para ninguém saber, mas procure a secretaria que nós estamos organizando para esse casamento. Ainda dá tempo. Amém, queridos? Pode trazer as crianças, por favor. Devagar, devagar, meu filho, pelo amor de Deus, é filho do pastor. Amém? Não pode ser tudo o resultado da pandemia, né? Não, a pandemia não faz tanto tempo, né? Rapaz, mas é bênção de Deus, olha que coisa linda. Estenda a sua mão, vamos orar por ele. Senhor nosso Deus, como é lindo ver os seus filhos, como é agradável, como é bom que na igreja também tem um cuidado com essas crianças, de uma forma toda especial. A tua palavra também é semeada nos coraçõezinhos deles, Senhor. Preserva eles, Pai, que não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que sejam cheios do teu Espírito Santo. Como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida dessas crianças. Amém. Antes de eu encerrar, eu queria fazer um agradecimento. Nós tivemos esse final de semana um evento e graças a Deus teve uma participação muito boa por parte da igreja. Obrigado aos organizadores, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todos que participaram, eu tenho certeza que foi muito proveitoso. E eu gosto de frisar isso: Igreja Forte é um grupo de membros fortes.
que forma uma liderança forte. Esse negócio de pastor só ser ungido, isso é conversa. Deus repartiu o dom dele e o Espírito Santo dele para todos. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua presença e obrigado pelas pessoas que ajudaram a organizar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Se você estiver com a sua família, pega na mão deles.